Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Todos nos enxergam aí? Bom, grato à satisfação que nós recebemos, abrimos as portas do Escócia para receber os nossos vizinhos, nossos amigos, vizinhos do Holanda, vizinhos da Inglaterra, os vizinhos da Escócia, os colaboradores de vários dos edifícios. Bom dia, por favor, seja bem-vinda. A presença de vocês aqui demonstra um compromisso de cada um das senhoras e dos senhores com a saúde das suas famílias, demonstra também um comprometimento com a saúde da nossa comunidade. É um sinal, sobretudo, de que não há soberba da parte de nenhum de nós. Ao reconhecermos que nós estamos diante de um problema de saúde pública, um problema que exige a nossa atenção, a nossa mobilização, os nossos cuidados, porque se aqui hoje a gente exerce a nossa cidadania ao receber informação de qualidade que vai ser passada pelo pessoal do controle de zoonoses na prefeitura, nós temos também um compromisso na divulgação dessas informações e no combate a esse inimigo comum, que é o mosquito Aedes aegypti, nas nossas casas, nos nossos ambientes em que vivemos. Essa iniciativa, ela replica um trabalho que já vem sendo desenvolvido desde o ano passado, em parceria do Colégio de Síndicos, grupo que reúne os síndicos, os moradores, síndicos dos edifícios do bairro, em parceria com o controle de zoonoses da Prefeitura de São Bernardo, que gentilmente vem ano após ano, e essa terceira oportunidade, já que foram 2 vezes esse ano e 1 vez ano passado, vem gentilmente nos trazer as informações para nos inteirar da situação que nós vivemos. O Colégio de Síndico, aliás, toma pulso há 5 anos atrás, com a mobilização da comunidade na defesa dos interesses do bairro, e vem desenvolvendo um trabalho no sentido de postular perante os poderes públicos, perante os moradores, assumindo as suas responsabilidades, a defesa dos nossos interesses comuns. Colégio de Síndicos, que se inicia com uma iniciativa há 15 anos atrás, dos síndicos do Escócia, do Holanda e da Inglaterra, que passaram a se reunir para tratar dos seus desafios. Enfim, é muito importante ter todos vocês aqui hoje, é muito importante contar com a colaboração de vocês, o comprometimento de vocês, no sentido da gente encampar essa batalha comum. E para isso a gente recebe, como eu tive a oportunidade de dizer, agora denominando Marcos Ferreira, que gentilmente abre mão do seu período de lazer no sábado de manhã, já que na prefeitura ele não trabalharia no sábado, ele vem representando pelas zoonoses, mas fora do seu expediente, do seu horário de trabalho, demonstração do comprometimento desse pessoal da Secretaria de Saúde no município de São Bernardo com os nossos interesses. Como ponte entre o Colégio de Síndicos e a Secretaria de Saúde, eu quero testemunhar aqui, para quem ainda não conhece, a enorme gama de serviços que eles nos prestam na UBS, no controle de zoonoses. Aqueles que ainda não se inteiraram, tivessem a oportunidade de se inteirar dos serviços que eles nos prestam em termos de orientação, em termos de educação, em termos de medicina preventiva, vocês passariam a entender a grandeza do trabalho desse pessoal da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Bernardo à nossa disposição, seja aqui na UBS do Euclides, seja no controle de zoonoses. Então, Marcos, mais uma vez, a gente te agradece pela sua colaboração, pelo seu empenho, pelo seu profissionalismo, e você tem a palavra. Bom, pessoal, bom dia. Eu acho que é um momento importante esse da gente se reunir. É aquilo, né? Eu não trabalho aos finais de semana, mas cada um tem que fazer o seu esforço em algum momento para que a gente tente amenizar aí essa fase que a gente vai atravessar a partir da próxima semana, quando começa o carnaval, todo mundo vai viajar e aí as arboviroses começam a chegar no município, o vírus, né?
e aí a gente começa a ter o problema, porque nós temos mosquitos espalhados por toda São Bernardo. Enquanto eu falo, eu vou passar uma lista de presença, aí vocês vão assinando, que aí já facilita um pouco. Como o Jorge comentou, o Centro de Controle de Zoonoses, ele cuida de todas as doenças transmitidas pelos animais e os acidentes que eles causam. Então, assim, são ratos, baratas, escorpiões, cobras, tudo que tem de animal pelo município cai lá com a gente. E nós somos o Departamento de Proteção à Saúde e Vigilância, então nós trabalhamos com a promoção e prevenção da saúde. Depois que a pessoa ficou doente, aí já foge um pouquinho da nossa parte, mas é importante ressaltar que se a gente faz uma boa prevenção, uma boa promoção, ninguém fica doente. E trabalhar com a questão das arboviroses específicas, porque a gente nem fala dengue mais, a gente fala arboviroses, que são as doenças transmitidas pelos mosquitos, a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela, que a gente tem batido mais fortemente o ano passado. Então, assim, por que a gente trabalha com promoção e prevenção? Porque é importante frisar que essas doenças, elas não têm tratamento. Muita gente acha que ela, depois pegou a doença, ela vai lá no médico e o médico vai curar o vírus dela, vai ter medicação para aquele vírus que está no corpo dela. Isso não existe. O que o médico faz é um tratamento sintomático para aquelas doenças. Você está com febre, medicação para febre. Você está com dor no corpo, medicação para dor no corpo. É tudo para amenizar os seus sintomas, é tudo sintomático, porque tratamento não tem. Então, dependendo da gravidade, umas pessoas podem evoluir para cura, outros pode evoluir para óbito, vai depender da imunidade da pessoa, vai depender de qual a forma que a pessoa conduziu ali. Por exemplo, quando a gente pega essas doenças, tem medicações que nós não podemos tomar, principalmente medicações à base do ácido acetil salicílico, famoso AS. Nós temos a questão da hidratação, tem que se hidratar muito. Se no dia a dia nós já temos que tomar muita água, quando a gente pega uma dessas doenças, a gente tem que se hidratar muito mais, 4 a 5 litros de água por dia, dependendo do peso da pessoa. Então, depende muito de como a pessoa ela se cuida no dia a dia quando ela tem uma dessas doenças. Mas o mais importante nessa história toda é a questão dos mosquitos. Por que a gente bate tanto nisso? Porque parece que as pessoas elas se acostumaram ao longo do tempo, achando que isso é só um problema do outro. Nunca era um problema nosso. Então, assim, quando a gente reúne esse grupo de pessoas, é importante por quê? Porque a gente acredita que vocês serão o quê? Multiplicadores dessas informações. Porque se vocês desse condomínio aqui não se organizarem, então aqui será instalado um problema. Ou se vocês se organizarem e fizerem a parte de vocês, mas o outro condomínio não fizer, não adianta nada, porque o que o outro deixa de fazer vai reverberar aqui no condomínio de vocês. Então é uma ação coletiva. A gente fala que trabalhar com arboviroses, de combater o mosquito, é uma ação de mobilização social. É a Secretaria de Saúde fazendo a sua parte, mas assim, juntando outros departamentos. É a Secretaria de Educação, porque se o processo é através da educação. Essas crianças de hoje vai ter que se formar no processo para que daqui 10, 15, 20 anos a gente não esteja falando dos mesmos problemas. É a Secretaria de Serviços Urbanos, com a questão da coleta de lixo, dos matos pelo município, que pode colaborar. Ou seja, é todo o departamento, é todas as secretarias mobilizadas. Mas isso ainda não é suficiente. Por quê? Porque não se tem perna para bater de casa em casa. Porque às vezes você entra na casa de uma pessoa hoje, faz um bloqueio contra a criadora na casa dela, quando você vira as costas, o problema está tudo lá novamente. Ou seja, a gente precisa que todo mundo se engaje para que a gente consiga aí amenizar o problema. E por que é difícil trabalhar? Ou seja, nós estamos aí há anos e anos falando dessa questão e mesmo assim o problema sempre está perto de nós. Por que a gente não consegue resolver a questão das doenças transmitidas pelo mosquito? Principalmente porque essa espécie de mosquito, o Aedes, porque a Aedes é a espécie de mosquito transmissora. O mais conhecido dele é o Aedes aegypti. Mas além dele tem um outro que eu vou comentar daqui a pouco do nosso município. Eles têm características diferentes que nos dificultam
dificulta mesmo o combate. Ou seja, é um mosquito realmente inteligente, é um mosquito que ele tem hábitos diferentes, e quanto mais a gente avança para cima dele, mais o mosquito ele vai criando formas de se desenvolver e de colocar ovos e de proliferação da espécie. Então, assim, é um trabalho difícil, mas é aquela velha história. A gente precisa conhecer o inimigo para poder combater. Então, assim, eu vou começar falando um pouquinho do mosquito, depois eu vou entrar um pouquinho na questão das doenças, para vocês entenderem, e aí vocês pegarem isso e perceberem como isso tem que ser trabalhado dentro da chácara inglesa, dentro do condomínio de vocês. Então, assim, vamos começar pelo principal aqui. Então, ó, é um mosquito realmente preto e branco, tem listrinhas preta e branca. É um mosquito que gosta de água limpa e parada, mas a água limpa, quando a gente fala água limpa, não é água transparente, é uma água que tem oxigênio. Então, por isso que às vezes ele coloca na água de chuva sem problema nenhum. Então, a gente tem que ter a preocupação realmente com as calhas, com as tubulações. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Se for uma água que não tem oxigênio, ele não vai colocar. E parada por quê? Ele não coloca os ovos em água corrente. Então, se tem lá um rio, um córrego, nós já temos que ter essa percepção que lá pode ter outros tipos de mosquito. Mas esses não. Eles vão colocar em água parada. Ah, eu tenho uma fonte na minha casa ou no meu condomínio. Tem problema? Depende. Se aquela fonte ela tiver movimento, também não terá problema. Agora, se for uma fonte de água parada, ela terá movimento. E aí, nós temos aí os dois principais mosquitos transmissores dentro aí no Brasil, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Então, a Aedes é a família do mosquito preto e branca, e são mais de 70 espécies de mosquitos diferentes no mundo. 3 deles são transmissores de doença, no Brasil 2. Então, eu vou começar do menos conhecido, que é o Aedes albopictus. A Aedes albopictus, ele é um mosquito periurbano, que se alimenta de sangue humano e de sangue animal. Coloca os seus ovos nos criadouros, principalmente naturais, mas também coloca nos artificiais. Então ele se adapta bem nessas regiões de bordas de mata. Então, por exemplo, se a gente pegar Batistini, Riacho Grande, então são áreas, Areião, são áreas onde esse mosquito tende a se adaptar melhor, porque ali às vezes tem animais, os criadores naturais são mais fáceis de serem encontrados, mas na falta do natural, ele também coloca nos artificiais. Se não tem sangue humano para ele sugar, ele vai sugar sangue de animal. Então ele não depende tanto da ação do ovo. Mas só para vocês terem uma ideia, esses mosquitos, eles têm um hábito tão grande, na verdade, ele tem uma capacidade tão grande de mudar o hábito deles, que nós já temos Aedes albopictus espalhados por toda São Bernardo. Então, esse mosquito não era tão conhecido. E por que ele passa a ser importante para nós hoje? Porque ele transmite a chikungunya e a febre amarela. Então, é um mosquito transmitindo 2 doenças que nós temos que ter um cuidado muito sobre elas, porque a chikungunya tem aí Brasil afora, a região nordeste, basta o quê? Alguém entrar no município com a doença, é um chamado caso importado. O mosquito que nós temos pica essa pessoa, se infecta pelo vírus e vai fazer a dispersão da chikungunya. E a febre amarela, todo mundo já sabe, o ano passado foi aquele boom no interior de São Paulo, o caso de São Bernardo, e nós já sabemos que São Bernardo é uma área possível de transmissão. Para a febre amarela, nós ainda temos a vacinação. Então, quem ainda não se vacinou, vá até a UBS aqui da Vila Euclides, que é o que atende a área de vocês, tem vacina para todo mundo, agora o que está dando é a vacina de dose única, aquela que tomou, vai pela vida inteira, é uma vacina segura. Então, assim, é importante a gente se vacinar, porque pelo menos das 4 doenças, uma a gente fica garantido. Só que as pessoas têm medo agora da vacina. Primeiro era o medo da doença, aquele pânico generalizado que teve no início do ano passado, que todo mundo começou a correr pelas UBSs, e nós tínhamos como UBS de referência a UBS da Vila Daisy e a UBS do Ferrazópolis, que davam a vacina para as pessoas que iam viajar para as áreas de transmissão ou moravam numa área de maior risco para a febre amarela.
Então as pessoas começaram a ir para as UBSs, mas até que a gente percebeu que todo mundo do município precisava tomar, e essa vacina foi dispersada para as 34 UBSs. Antes era a vacina fracionada, porque a vacina ela tem 0,5 ml. Então foi dividida em 5 partes, 0,1 ml, para que todo mundo tivesse acesso à vacina. Quem tomou de 0,1 ml, que é a fracionada, vale por 8 anos, ou seja, depois tem que tomar novamente. Mas quem tomou a dose única, vale pela vida inteira. Então é importante falar isso, porque aquele que não tomou, tome, porque nós ainda temos uma vacinação baixa dentro do município. Nós estamos aí chegando agora aos 60%. Nós precisamos chegar aos 95% do município vacinado. Porque se tiver um surto aqui de febre amarela, como teve de dengue no ano de 2015, quase 3 mil casos, é um risco muito grande, porque é uma doença grave, é uma doença que o vírus ataca órgãos, ou seja, nós precisamos nos prevenir. Isso é fazer prevenção, isso é fazer promoção de saúde. Ou seja, eu me vacino e eu estou garantido. Então, assim, é preciso que vocês nos ajudem como formadores de opinião que são, multiplicadores, que eu tenho certeza que serão a partir de agora, e eu já agradeço os síndicos que estão presentes, porque isso é um processo importante para nós, de reunir pessoas. Se cada pessoa na sua comunidade reúne um grupo e a gente começa a fazer a multiplicação dessas informações, a gente cria uma onda dentro do município e a gente espalha essa informação para toda São Bernardo. Então isso é um processo importante o que vocês estão fazendo aqui, porque eu não sei se vocês se recordam que lá em 2015 a Chácara Inglesa ela teve problema com dengue aqui. Então teve vários casos de dengue aqui na Chácara Inglesa. Por quê? Porque naquele momento era difícil a gente entrar aqui e fazer ação dentro da Chácara Inglesa, porque as pessoas achavam que o problema não era daqui. O problema estava muitas vezes lá no DR. E não é assim que funciona com as arboviroses, com o mosquito. Como que esse mosquito se dá? Para ele pouco importa se é o DR ou a Chácara Inglesa, se é o bairro Chieta ou se é a Vila São Pedro. Tem criador, ele vai colocar nos ovos. Se é, por exemplo, numa comunidade que ele vai colocar na caixa d'água, ele coloca na caixa d'água. Mas se eles vierem aqui na Chácara Inglesa, ele coloca lá na piscina. Que as pessoas viajaram no final do ano e deixaram a piscina sem tratamento. Então, nós temos que ter essa percepção de achar que não é um mosquito que vai estar só nas comunidades. Ele vai estar em todos os locais. Ou seja, deu possibilidade para ele, ele avança em cima de tudo que a gente deixa para ele. E esse mosquito que transmite a chikungunya e a febre amarela, que é o Aedes albopictus, nós temos agora que ter também um cuidado com ele. Ou seja, se ele era de umas áreas periurbanas, agora ele também começa a avançar para as áreas mais de centro. Então a gente já tem que também pensar no combate a esse mosquito. E como se combate? Da mesma forma, combate ao mosquito é combate a criador. Não tem jeito. Então, toda vez que a gente falar em mosquito, em Aedes, a gente sempre vai perceber e vai pensar, o primeiro passo de tudo nessa história toda é a gente ter um olhar que nós não temos a capacidade de ter e que o mosquito tem, que é um olhar de 360 graus para dentro da nossa casa, aonde ele consegue, ele tem uma visão que ele consegue perceber todas as possibilidades de criadores. Então, aquilo que nós não percebemos, ele vai lá e percebe. Eu dou um exemplo nos encontros que eu vou, que é o seguinte: quem tem animal de estimação aqui, levanta a mão. Tá, tem algumas pessoas que têm animal de estimação. Eu tenho um cachorro na minha casa. Então, a pessoa que tem, por exemplo, um cão, ela vai acostumando com o cão. Mesmo que você limpe o corredor da sua casa, você sente o cheiro do animal. Quem não tem, quando chegar na sua casa, a primeira coisa que ele pensa aqui tem cachorro. Porque sente-se o cheiro. Tem casas, por exemplo, que tem 5, 6, 10, tem pessoas que são acumuladores de animais, que a gente chama de síndrome de Noé, 30, 40 animais, e é um problema de saúde pública. Aí você entra na casa da pessoa, porque ali tem que fazer um trabalho educativo também e de informação. A gente fala, como a pessoa consegue conviver com 30 animais dentro de uma casa, numa situação de insalubridade? Porque ela aprendeu a conviver com aquilo ali.
Então, a questão do combate do Aedes é a mesma coisa. Eu, no meu dia a dia, aprendo a conviver com a minha casa. E não é uma questão de higiene, de falta de limpeza, não é nada disso. É que você não tem mais o olhar para a sua casa como deveria ter. Então, se eu for, por exemplo, nos apartamentos de vocês, ou a gente dá uma andada pelo bairro, eu vou conseguir perceber o problema que vocês já não conseguem perceber mais. E se vocês forem na minha casa, mesmo eu sendo de zoonoses, vocês vão perceber problemas na minha casa que eu já não estou conseguindo perceber mais. Por quê? Porque aquilo faz parte do meu dia a dia. Aquilo já não é um problema para mim. Aquilo ali está inserido na minha, no meu levantar e no meu deitar. Aquele pratinho que está ali, eu não estou nem aí mais. Então, é importante falar isso para vocês perceberem, quando alguém bater na casa de vocês, não é porque eles são melhores ou porque ele está querendo achar problema na casa. Não, é porque eles vão com um olhar que vocês já não têm mais. Então, quando um agente, alguém de zoonose bater, é para orientar, para perceber o que está ali e o que pode ser melhorado. Porque nós temos uma grande resistência à entrada dos agentes na casa. E se a gente não consegue quebrar essa barreira, a gente também não consegue reduzir os danos causados pelo mosquito. Porque o problema da sua casa logo vai se espalhar para a casa dos outros vizinhos. Ou seja, é uma questão mesmo de todo mundo se atentar. Já o Aedes aegypti, que é o mais conhecido de todos, que é o mais importante mosquito de saúde pública, porque é o mosquito que ele transmite as 4 doenças. Ele transmite a dengue, ele transmite a zika, ele transmite a chikungunya e ele transmite a febre amarela. Isso agora. Ele tem uma capacidade de mudança de hábito muito grande e uma capacidade de mutação genética. Ou seja, o mosquito ele vai se adaptando e mudando ao longo dos anos à medida que a gente vai colocando barreiras em cima dele. Ou seja, eu tiro um pneu e ele para até de colocar no pneu porque ele está vendo que aquilo ali está muito difícil para ele. Aí ele começa a colocar ovos em outros locais. E ele tem, além disso, ele tem uma capacidade de passar geneticamente para os filhotes toda a dificuldade que ele encontrou ao longo da vida. Gente, toda vez que eu falo de mosquito, eu estou falando da fêmea. Porque só a fêmea pica e só a fêmea transmite doença. Não é porque ela se alimenta de sangue. O macho se alimenta de tudo que está na natureza, de seivas de plantas, de algas, enfim, de coisas que estão no ambiente, e a fêmea também. Mas a fêmea ela precisa do sangue humano, agora no caso do Aedes aegypti, do sangue humano para maturar os ovos. Quanto mais sangue ela sugar, mais ovos ela vai colocar. Se ela não sugar sangue, ela não tem como colocar os ovos. Então, uma questão de proliferação de espécie, ela precisa sugar sangue. Então, vamos pensar. Se o Aedes aegypti só suga sangue humano, aonde ele vai estar? Aonde nós estamos. Por isso que é um mosquito menos de área periurbana. Ele é um mosquito urbanizado. Quanto maior o densamento populacional, mais vai ter mosquito Aedes aegypti. Por isso que hoje o centro está infestado, toda a região mais populacional, Vila São Pedro, Pauliceia, Taboão, gente, todas essas regiões de São Bernardo, ela está infestada de Aedes aegypti, porque tem uma quantidade muito grande de população. Então, a fêmea ela precisa desse sangue. E ela não vai estar no terreno baldio. Ela não vai estar no campo de futebol. Ela não vai estar no meio da mata, porque ela não tem sangue. Então, 80% dos Aedes aegypti estão dentro da nossa casa. Então, o serviço público é muito difícil de ficar cuidando da casa de todo mundo. São Bernardo é uma cidade imensa, então por isso que precisa da ajuda de todo mundo. Esses outros 20%, aí sim, é um terreno baldio, é um imóvel abandonado, é uma praça, ou seja, são serviços que a gente tem que fazer e que tem que ter uma atenção, e a gente também precisa da ajuda de vocês. Depois vocês vão receber um folheto, tem o 0800, que é o Disque Dengue. Então, tudo que vocês tiverem de percepção dentro do município e que vocês achem relevante, só entrar em contato com a gente, na medida do possível, a gente vai tentando resolver essas questões. Porque se a gente não fizer isso, a gente não sai do lugar. Além dessa capacidade do mosquito de passar da fêmea, passar para os filhotes, então se o filhote quando nasce,
ele já nasce com o quê? Com a capacidade de enfrentar todas as dificuldades que a mãe enfrentou enquanto viva. Então, isso já é uma dificuldade para nós. Por isso que muitos inseticidas que se usavam no passado não faz tanto efeito mais. Criou-se o quê? Resistência. O mosquito criou resistência a determinados tipos de inseticidas. Outra coisa, quais eram os criadores principais no passado? Caixa d'água, pneus e os pratinhos. Os pneus, nós fomos avançando em cima dos pneus. Se vocês perceberem em São Bernardo, tem poucos pneus espalhados pela cidade, porque isso foi uma conscientização da população e um processo que demorou, mas a gente conseguiu organizar. Mas as caixas d'água ainda continuam e os pratinhos ainda continuam, porque ninguém coloca na cabeça de uma dona de casa que não precisa de pratinho. Não precisa de colocar areia no pratinho, porque inclusive a areia é uma falsa sensação da situação resolvida. Porque o pratinho está lá, aí eu coloco areia. Só que vem uma chuva, o que acontece com essa areia? Ela vai sedimentar. E no sedimentar, a areia não mata ovo, não mata larva. Então a areia sedimenta, cai um pouco de água e naqueles buraquinhos, naqueles ovos da areia, ali também é um criador. Então o pratinho é eliminar, pega o pratinho e joga fora. Deixa só lá a vasilhinha. Por quê? Porque quando você coloca areia, você vira as costas e fala assim, coloquei areia, está resolvido. E não está. Então o pratinho continua e a caixa d'água continua. Por que a caixa d'água continua? Porque as pessoas acham que caixa fechada é que tem alguma coisa em cima. E não é. Porque o mosquito ele é menor do que o pernilongo, ele é bem pequenininho e ele entra por qualquer fresta. Então tem muitas pessoas que ela coloca aquelas telhas brasilite, que tem aqueles vãos. O mosquito entra por ali. Às vezes a tampa está um pouco fora. E aí a gente fala com a pessoa fala assim, não, a caixa d'água está tampada, não cai nem sujeira. Não cai sujeira, mas entra mosquito. E o mosquito, ele realmente gosta de sombra e água fresca. Então lá é o lugar ideal para ele. Mas, claro, como a gente também vai avançando nessas questões, o que o mosquito faz? Ele também está buscando novas formas e outros criadores. Então, hoje, os criadores também que nos chamam muita atenção no município, qual que é? Esse é o pratinho que coloca água para o animal de estimação. Porque essa questão do bem-estar animal, da proteção animal, é uma coisa que ganhou espaço dentro do município, não no município, o Brasil inteiro. Então, todo mundo tem um animal de estimação hoje. Só que na correria do dia a dia, as pessoas não percebem que o nosso processo virou tão mecânico que eu levanto, só jogo um pouquinho de água para o animal, para o cachorro, e não estou nem percebendo o que está acontecendo naquela água, eu só estou colocando água em cima de água. E ali vira-se um criador. E outra, esse mosquito, ele criou um fenômeno nos últimos anos chamado de fenômeno de diapausa, um fenômeno biológico. Ele sabia que para que o ciclo evolutivo acontecesse, ovo, larva, pulpa e depois o mosquito, ele precisa da água. Então ele coloca os ovos no criador com água. Só que esse fenômeno que ele criou, chamado de diapausa, ele entendeu que ele precisa da água para o ciclo evolutivo. Mas ele não precisa da água para colocar os ovos. Então hoje o mosquito, o Aedes aegypti, ele coloca os ovos num recipiente com água ou sem água. E esses ovos permanecem vivos, mesmo sem água, por mais de um ano. Então, assim, eu tenho criador na minha casa, eu tenho ovos na minha casa e eu não estou percebendo. Aí eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer um passeio, cai um pouco de garoa, cai um pouco de água ali, aqueles ovos eclodem, começa o ciclo evolutivo e eu não percebo. Então, hoje, não basta mais de falar criador com água, é preciso eliminar criadouros. Então, se vocês olharem, por exemplo, em volta dentro do condomínio de vocês, é essa percepção que tem que passar a perceber. Ou seja, o que tem aqui que um dia pode vir a cair água? Porque ali pode ter ovo e você não está vendo, porque é imperceptível o ovo. Precisa de um microscópio para perceber o ovo. Então, qual que é o ideal hoje? Aqueles recipientes que vocês não conseguem tirar do lugar, ou vocês achem que precisa fazer um trabalho mais específico, qual que é esse trabalho? É pegar uma bucha mesmo e lavar o balde, lavar a vasilha do cachorro, lavar essas vasilhas para fazer a remoção de ovos. Você não está vendo, mas ele está ali. Então eu estou removendo os ovos com uma bucha. Isso é importante. Por quê?
Tem bairros em São Bernardo, tem locais em São Bernardo, que a pessoa acumula água de chuva para lavar os quintais. Ela joga aquele balde fora, a água do balde fora, mas os ovos às vezes permaneceram ali. Então, na hora que ela vê as costas, aquele processo começa. Então, essa é a nossa dificuldade, essa mudança de hábito do mosquito. Então, ele tem os ovos pretinhos, e por ele ter esses ovos pretinhos, o que ele faz? Ele começa a espalhar esses ovos na nossa casa, e pela quantidade, a gente não consegue nem o quê? A perceber, a gente não vê os ovinhos dele. Então, o que ele faz? Ele coloca na caixa d'água, na calha, no pratinho, na vasilha do cachorro, no ralo do banheiro, no sifão do lavatório do banheiro, atrás da geladeira, no ar-condicionado. Então, na casca de ovo, cada dona de casa quebra para fazer para fritar e cozinhar. Depois ela amassa a casca de ovo, quebra e joga numa planta para fazer adubo. Não faz isso? O mosquito às vezes entra dentro da caixa de ovo, da casca de ovo, coloca os ovinhos lá dentro e aí ele fala: nossa, a dona de casa, além de formar um criador artificial, joga água todos os dias. Porque o Aedes aegypti, ele prefere o quê? Os criadouros artificiais. A ação do homem é muito importante para a sobrevivência do mosquito. Tudo que a gente deixa na frente dele, ele vai preferir. Por isso que ele mais ainda tem essa predileção de ficar dentro das nossas casas. Porque além do sangue humano, ele precisa dos criadouros artificiais. Na falta dos artificiais, ele até coloca nos naturais, que são as bromélias, nas plantas, plantas aquáticas, troncos de árvores, ele até coloca, mas prefere os artificiais. É um mosquito que voa geralmente baixo, 1 metro de altura, é um mosquito calmo, silencioso, você não vê o barulho dele, tipo igual o pernilongo, você não ouve. Ele fica debaixo das carteiras, das mesas, atrás dos guarda-roupas, dentro dos guarda-roupas. Ele fica atrás das cortinas, da casinha do cachorro. Ele não gosta de vento, não gosta de sol, ou seja, ele gosta de um ambiente calmo, igual a gente está aqui. E aí ele sai do seu lugarzinho, nos pica, e na hora de picar, ele aplica um anestésico na nossa pele, que nem matar a gente vai matar. Porque o pernilongo a gente vai lá e... Agora o Aedes aegypti não, porque nem a picada às vezes a gente sente. Depois que ele pica, às vezes sente lá uma irritação, uma alergia, algumas pessoas mais, outras menos, outras nem tem, mas se a gente não sente, volta para o cantinho dele, e esse processo é assim. Pica preferencialmente durante o dia, não é um mosquito que costuma picar à noite, mas já vai mudando também. Hoje a gente sai de casa de manhã, volta no final do dia, então as pessoas, elas já não ficam tanto mais em casa quanto era no passado. Então o que acontece com esse mosquito? Ele vai prolongando o quê? O hábito de alimentação dele. Então a gente chega em casa às 7 horas da noite, 8 horas da noite, vai fazer uma comida, tomar um banho, assistir uma televisão, e aí é o processo que ele vai se alimentar. Então ele vai avançando agora no seu período noturno, mas ele fica preferencialmente durante o dia. Então, olha a nossa dificuldade. A gente avança no mosquito, mas ele também vai mudando. Então é importante, nesse momento, a ajuda de vocês para essa questão. Porque se a gente não tem como olhar todos os apartamentos de vocês, imagina uma casa ou um bairro, é um mundo de possibilidades que esse mosquito encontra. E eu posso dizer para vocês, nós temos revistas zoonoses chamados de índice de Breton, que é o IB, que a gente entra nas casas, coleta as larvas, coleta pupa, isso é analisado nas zoonoses, e a gente faz o índice de densidade larvária. É o que a gente percebe no município, quais os bairros que vão ter problema. Gente, São Bernardo está infestado de mosquitos. Ou seja, as pessoas não estão combatendo. Então, assim, quando o carnaval acabar, e a gente fala que o ano começa depois do carnaval, para essas doenças realmente. Então, todo mundo volta lá dos litorais, dos nordeste, quando voltar com os vírus, o mosquito já está aqui preparado, pronto para picar essa pessoa e fazer a dispersão do vírus. Marcos, oi. Quais são os bairros do município que são mais infestados? Só lembro que Chácara Inglesa não é um bairro loteamento que faz parte do bairro central de São Bernardo. E como é que é o ciclo evolutivo do mosquito? Então vamos lá. Quais são os bairros? Primeiro, todos os bairros limítrofes, eles são bairros predispostos a ter aí um índice maior de infestação. Por quê?
Porque por mais que nós façamos o nosso trabalho, e São Bernardo faz isso, não faz isso porque esse é o momento. Esse trabalho é feito todos os dias, o ano inteiro. Mas por exemplo, Rude Ramos, Pauliceia, Tabuão, Jordanópolis, Baeta Neves. Então, assim, são bairros o quê? Que faz divisa com outros municípios. Então, se os outros municípios não fizerem um trabalho bem feito, automaticamente interfere nas ações dessas regiões. O centro é um local que sempre tem muito problema, porque é um local de fluxo muito grande de gente. Então, assim, é um problema para nós. Alvarenga, bairro dos Casas, Vila São Pedro. Então, assim, toda a região de São Bernardo é uma região problemática. E a área aqui de vocês não foge à regra, gente. Vocês aqui é uma área que tem também muita infestação de mosquito. Então, sim, vocês já podem se preparar, porque se depois que o carnaval acabar, vocês vão começar a ver as notícias aí. Tomara que não. Porque, assim, às vezes a gente fala que vai ter, mas, assim, a conscientização meio que vai ampliando, e quando a gente perceber, o vírus chega, mas a gente meio que vai fazendo esse controle lá através das zoonoses com a ajuda dos munícipes. E como se dá esse ciclo, que é o que você perguntou, né? Quer acrescentar, existe uma periodicidade em que a incidência é maior? É maior? Sim. É assim, o ciclo do mosquito é o ano inteiro. Então, assim, não é porque é verão que é nessa época. Não. Tem mosquitos o ano inteiro no município. Só que assim, ó, no verão, com essa temperatura de sol, chuva, esse tempo abafado, o ciclo evolutivo ele é mais rápido. Então, assim, do ovo até o mosquito, vem ovo, larva, pupa e mosquito. Isso dura, em média, 7 dias. É tudo muito rápido. No inverno, quando o tempo está mais frio, e geralmente no inverno tem o quê? Um período de estiagem, né? Chove menos, faz frio, chove menos. Então, não é que não tenha mosquito. A fêmea, ela está fazendo o quê? Colocando ovos, ela está espalhando ovos pelo município. Só que o processo é mais demorado, dura 20, 30 dias esse processo, do ovo até o mosquito. Então ele demora mais para nascer. Mas a fêmea vai lá, sob o nosso sangue e vai dispersando esses ovos. Aí o que vai acontecer? Quando chega esse período de verão, todos aqueles ovos que ela colocou ao longo do período do ano, o que vai acontecer? Explode tudo de uma vez. Por isso que o verão é um momento de incidência um pouquinho maior. Porque os ovos foram espalhados, nós não prestamos atenção, porque a gente começa a falar de dengue quando? Não é nessa época? Não é no verão? Mas se a gente tem essa consciência de fazer esse processo o ano inteiro, quando chega nesse momento, tem poucos ovos espalhados e aí vão eclodir poucos mosquitos. Mas não é isso que acontece, infelizmente. O mosquito coloca, a gente não percebe e agora é a época de todos os ovos saírem tudo de uma vez. Outra pergunta. A lavagem dos recipientes, dos possíveis criadores, é feita com detergente normal ou com algo a mais? Então é assim, o próprio uma buchinha com sabão, o importante é a repulsão dos ovos. Então você pega lá a vasilha do cachorro ou um balde, o que for. Pegou, vai lá com uma buchinha e isso você não está vendo, mas você está removendo. Então não precisa de cloro, não é um produto químico. O cloro ele é importante no quê? No momento em que do ovo virou larva. Por quê? Porque a larva se alimenta de tudo que cai na água. Então, jogou um pouquinho de cloro, naquele local que você não está conseguindo ver, então a larva vai se alimentar e aí ela vai morrer. Então, quando você pega de cloro, um produto químico, isso é para matar a fase de larva. Agora, para a limpeza do recipiente, você pega lá uma bucha com sabão, limpa e vai remover os ovos sem problema nenhum. E quanto que é a área de dispersão do mosquito? Por exemplo, tem um criador que ninguém está vendo, sei lá, a 1 quilômetro daqui. Ele tem a capacidade de dispersão de vir para cá, por exemplo? Não. Funciona assim, ó. O mosquito, a fêmea, quando ela coloca os ovos, ela vai voar, em média, 200 metros em volta do criador. Então, vocês já podem perceber o seguinte, se vocês acham a Aedes aegypti aqui no condomínio de vocês, não adianta, por exemplo, vocês jogaram o problema lá pelo Carrefour, por exemplo, lá da Vergueiro, que é perto daqui, mas está lá para baixo. Não, você já tem que ter essa percepção de que achou a Aedes aqui, é o entorno de vocês que está com problema. Em algum lugar daqui
tem criador. Por isso que a zoonose faz um serviço chamado de bloqueio contra criador. É uma ação preconizada pelo Ministério da Saúde que diz o seguinte, que quando tem uma pessoa suspeita de alguma doença, a gente tem que ir lá e fazer o quê? Bater de casa em casa, faz um raio ali de 200 metros, no caso para dengue, por exemplo, no caso para outras doenças um pouquinho maior, mas faz um raio de 200 metros, abre todos aqueles quarteirões em volta dos 200 metros, para não deixar nascer mosquito. Para quê? Para não picar essa suposta pessoa doente. Então essa é uma ação específica de zoonose. Então, quando vem uma pessoa doente aqui, por exemplo, ela viajou, chegou aqui doente no município, como são doenças de notificações compulsórias, obrigatório, então na zoonose nós somos imediatamente avisados. Ó, lá na Chácara Inglesa, no bairro tal, na rua tal, tem uma pessoa com suspeita de dengue. Quando isso acontece, nós vamos vir para a região e nós vamos fazer esse bloqueio. Entrar nas casas para remover todos os criadouros. Por quê? Se não nascer mosquito, essa pessoa que supostamente está infectada não vai ter mosquito para picar ela. Então, esse caso chegou no município, é um caso importado. Então, o vírus morre aqui. A partir do momento que o mosquito pica essa pessoa, o mosquito vai se infectar. E ele começa a picar outras pessoas. Aí, as outras pessoas que são infectadas no município, a gente chama de casos autóctones. O que é um caso autóctone? É uma pessoa que pegou a doença dentro da cidade, ela não viajou. Então nós não temos como proibir uma pessoa entrar com vírus no município, mas nós temos que fazer um trabalho muito específico para não deixar que o vírus se multiplique, se disperse entre as pessoas. Quanto mais pessoas vão chegando, mais esse trabalho vai sendo difícil. Por quê? Porque, por exemplo, tem 2 pessoas na Chácara Inglesa com suspeita de dengue, mas tem 4, 5, por exemplo, lá no DR, e tem 5 lá na Vila Euclides. Você percebe que daqui a pouco, toda São Bernardo tem pessoas suspeitas. Não tem pernas para fazer bloqueio o tempo inteiro. E depois, quando o problema vai aumentando, em determinados casos, febre amarela, chikungunya, a gente ainda tem que fazer, depois do bloqueio contra criador, nós temos que fazer o quê? A nebulização. O que é nebulização? É jogar inseticida dentro da casa da pessoa para matar mosquito alado. Ou seja, é um processo muito mais trabalhoso, as pessoas têm que sair da sua casa, tirar de dentro de casa o animal de estimação, gato, cachorro, papagaio, cobrir as camas, cobrir as mesas, tirar todo o alimento e colocar dentro da geladeira. Por quê? Esse inseticida, esse veneno vai entrar dentro da casa da pessoa, vai dispersar pelo ambiente para matar o mosquito alado. Essa é uma ação também de zoonoses para matar mosquito. Agora, não é fácil matar mosquito. Só presta atenção. Pega essas raquetezinhas e tenta matar mosquito para vocês verem. Agora, você imagina isso jogando inseticida em milhares e milhares de casas, porque quando a doença começa, os vírus começam a se espalhar, aí a gente começa a ter casos por todos os bairros. Nós tivemos casos na Paulicéia, que uma única rua teve 53 casos em 2015. Em uma única rua. Então, assim, é uma coisa que a gente vai quase que apagando incêndio. E aí que a gente precisa mais e mais ainda da mobilização da população. Porque senão, não tem serviço público que consegue combater isso. É verdade que em 2015, o primeiro sinal de epidemia no município se deu nas ocorrências na Chácara Inglesa. Sim, aqui na região. E também é verdade que a cada 2 anos o ciclo se intensifica nos anos ímpares? Sim. Então, assim, em 2015, nós identificamos aqui na Chácara Inglesa os primeiros casos aí de dengue, que é aquilo que eu tinha comentado com vocês. Então, quando isso acontece, a gente precisa fazer o quê? Vir na área e fazer o bloqueio contra criador. Porque a pessoa entrou no município com o vírus, a gente tem que conter aquilo ali. Só que como tinha muita resistência dos moradores da Chácara Inglesa, então a gente fala, aí o que acontece com esse vírus? Ele vai se dispersando, ou seja, o mosquito pica aquela pessoa e vai ampliando